Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus e o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a comunhão e o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, venha nos preencher com a sua presença e que essa palavra venha a te consolar, venha te confortar. Porque, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi é que nós não nascemos para morrer. A morte, infelizmente, é a nossa vida por causa do pecado. E, infelizmente, nós somos seres mortais. Mas não era para ser assim. Mas acaba que, pela nossa desobediência, pelo nosso orgulho, a gente saiu do jardim do Éden. A gente saiu da presença de Deus. E nós mesmos, dia após dia, temos tomado decisões que nos afastam de Deus. E nós sabemos que nós estamos saindo da vida, porque Ele é a fonte da vida. Mas Deus, Ele me usa aqui para te falar, você é muito amado por Deus. Você é muito amado por Deus. E Deus quer que você entenda essa palavra, que você não foi chamado a lutar contra o suicídio, você não foi chamado, você não foi criado para viver com remorso, com medo, com ansiedade. Você não foi chamado para sofrer. Você foi chamado para reinar em vida. Porque Jesus Cristo, Ele morreu há mais de 2000 anos atrás. Ele morreu por ti. Ele não morreu por causa dos anjos. Ele não morreu por causa da criação. Não, Ele morreu por você. E se você fosse a única criação de Deus, Ele mesmo assim morreria, porque Ele te ama. E você é muito amado por Deus. E lá em Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu vou repetir de novo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, se pela um fruto que o ser humano, Adão, ele pegou, ou seja, desobedeceu a Deus, não podia. Se por ele veio tanta e terríveis terror a todos os seres humanos depois, e a morte ela reinou, porque o mal ele veio para o ser humano, porque Deus aqui proporcionou a luz, o jardim do Éden, não, escolheu as trevas, escolheu um caminho, desobedeceu a Deus. E pela ofensa de um só, a morte reinou. Então, a morte é como se fosse um rei, e ela reina. E nós vemos que a morte realmente é um rei, que se você tem dúvida que a morte reina, meus irmãos, vai a um cemitério. A morte reina. A morte, ela é inevitável. Todo ser humano há de morrer. Portanto, por causa de nós infelizmente tomamos decisões que vai nos matando espiritualmente. Porque a morte não é somente a física, mas é a morte espiritual. E você, na verdade, todos nós estávamos mortos para Deus. O seu corpo está vivo, a sua alma, você consegue pensar, você vive, mas você está morto para Deus. Você está morto, a sua consciência está morta. Mas Jesus Cristo, Ele venceu a morte para que você fosse vivo diante de Deus e para que o relacionamento com Deus seja restaurado. Portanto, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Muito mais, meus irmãos, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o amoroso, a graça, o caráter de Deus, nós recebemos essa abundância. Nós recebemos Cristo. Nós recebemos Cristo. A graça, o dom, e nós reinamos em vida em Cristo. Portanto, o que eu disse, você foi chamado para reinar. Você foi chamado para reinar em Cristo. E reinar significa também você viver uma vida de arrependimento. Não tem como você querer reinar e não ter uma vida de arrependimento. É dia após dia arrependimento. E o arrependimento,
ele envolve abandonar aquilo que está te afastando de Deus, aquilo que está te matando espiritualmente, aquilo que você sabe que é errado, mas você não tem força, você não consegue, realmente o pecado é mais forte, o desejo é mais forte, mas Cristo te chama, ei, eu estou aqui para te ajudar. O Espírito Santo está te convencendo do teu pecado, do juízo, e te chamando, ei, olha só, glória a Deus, olha só, se arrependa, aqui, vem aqui, o Espírito Santo te chama, vem aqui, eu posso consertar. O Espírito Santo, ele te chama para estar em Cristo, com Cristo, no Espírito Santo, e viver pela graça de Deus. E reinar, sabe esse problema que você está passando? Você reina em vida. Você reina em vida. Você com a liberdade de Cristo. Porque Cristo te libertou. E se você... Sabe por que Cristo te libertou? Porque você não é mais escravo. Você pode decidir se você quer estar nos caminhos de Deus. Se quer estar nos caminhos retos de Deus. Ou se você quer praticar injustiça. Se você quer errar o alvo. Mas você foi liberto. E reinar em vida envolve isso. É um triunfo de vida. Você é liberto do pecado. Você é justificado. Ou seja, você, para Deus, você olha, você nunca mais pecou. É como se você nunca tivesse pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso sacerdote. Ele está à direita do Deus Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Na qual você é chamado a ter uma vida de liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. Você já não é mais escravo do pecado, portanto, a condenação cessa. A condenação já não te remove aquele medo de ir para o inferno, não. Aquele medo do julgamento de Deus, não. Você foi justificado. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Naquele que nos amou tanto. Nos amou tanto que deu o seu único filho por amor a você. Para que você cresça. Para que você cresça. Você vai passar dificuldade, mas para que você cresça e tenha a vida eterna. Na qual a morte, ela traz julgamento. A morte, ela traz separação de Deus. É uma barreira. Mas, meus irmãos, nós fomos sarados, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E ele ressuscitou. E você pode perguntar, ó morte, onde você estás? O meu rei ressuscitou. Você pode declarar, ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou. Na qual você um dia vai morrer. Esse corpo aqui um dia vai acabar, mas você vai direto a Deus. Porque você foi salvo. E você reina em vida. Você reina em vida, na qual você foi justificado. E você vive cheio da graça de Deus e com triunfo de vida, uma vida vitoriosa em Cristo. Sobre esse teu problema aí, ó, você vai reinar em vida. Sobre esse mar à frente e a perseguição, Deus ele abre o caminho sobre as águas para você passar. Sobre essa tempestade que está tão difícil, Deus te dá paz no meio da tempestade. Enquanto você menos esperar, você clamar o nome de Jesus e vir a bonança. Sobre essa tua incredulidade, Deus ele vem e te fala, a minha graça te basta. Simplesmente creia, simplesmente confie em mim. Você foi chamado para reinar. Você foi chamado a receber o maior dom de Deus, o maior presente de Deus, que é conhecer a Ele, e o maior dom de Deus, que é a salvação. Você foi chamado para ser vitorioso em Cristo. Você não foi chamado a ter uma vida escassa. Você não foi chamado a ter uma vida... Isso não quer dizer que a sua vida será fácil. Isso quer dizer que você terá uma vida com Deus. Com Deus. Embora sejam muitas as adversidades que o justo passa, o Senhor livra de todas elas. O Senhor está ali te guardando, te livrando. E que ainda que 1000 pessoas caiam ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não é atingido. E como diz o texto,
para reinarem em vida por um só em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de águas vivas. Você foi chamado para jorrar para a vida eterna, para dar muito fruto para Deus. Você foi chamado para reinar em vida, na qual Cristo Jesus, Ele te fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você recebe essa paz. Você recebe essa paz e você entende: eu fui chamado a reinar. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você grandemente.